O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Depois de passar por uma sabatina, quando Jesus lhe perguntou 3 vezes se o amava e lhe deu também uma tripla responsabilidade, Pedro fica sabendo que o seu desejo será realizado. Que desejo? O de morrer pelo Senhor. Antes da crucificação e antes de sua tripla negação, Pedro dissera estar pronto a morrer. Jesus lhe garante que será assim. E ele diz isso para Pedro: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O texto continua explicando que Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. A intenção de Pedro era boa no começo, mas colocá-la em prática estava fora do seu alcance. O mesmo aconteceu com Moisés. Ele quis libertar o povo de Israel da escravidão, porém começou assassinando um egípcio. A intenção era boa, porém jamais poderia ser executada por esforços guiados pela própria vontade dele, de Moisés. Depois de viver 40 anos na corte de Faraó, aprendendo toda a ciência do Egito, Moisés foi obrigado a viver 40 anos escondido para aprender a não confiar em si mesmo. Só então ele estava pronto para guiar o povo numa peregrinação de 40 anos pelo deserto rumo à terra de Canaã. Se Pedro tivesse morrido antes, teria sido para sua própria glória. Corajoso, disposto, porém agora ele morreria para a glória de Deus. Paulo expressou bem qual deve ser o sentimento do cristão de glorificar a Deus na vida ou na morte. Paulo disse: Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Pedro pergunta o que seria de João, Jesus responde: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Isto fez com que os discípulos pensassem que João não morreria, mas o texto esclarece que não foi o que Jesus quis dizer. João permaneceria vivo até a volta de Cristo, porque a ele, a João, seria mostrada essa volta na revelação do Apocalipse. Antes de morrer em idade avançada, João teve o privilégio de ver Cristo voltar, porém na visão que ele recebeu. Este evangelho de João não tem começo nem fim, porque assim é Jesus, Deus eterno. João começou falando, no princípio desse evangelho, que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, ele diz que Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Seria possível descrever tudo o que Jesus fez? Jamais. O profeta Isaías o chamou de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Evangelho de João nos mostrou Jesus, Deus infinito e homem acessível. O que você está esperando para crer nele? O que você está esperando para dedicar sua vida a ele, a Jesus? Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.